Então vamos dar início aqui na gravação da nossa aula, acredito que número 12, se não me engano, a primeira parte, e a gente vai começar nessa aula aqui a ver mais algumas coisinhas de C, mas em especial a gente vai ver, praticamente a gente vai empatar hoje, eu acho que a gente empata com aquilo que a gente já viu em Python também. O Gabriel vai estar ajudando. Gabriel, daquilo que a gente viu em Python, o que você acha que a gente não viu em C ainda que você sentiria falta? do que a gente viu em Python em aula, Isso. talvez Podem ajudar aí. array, Isso. precises. Vetor, né? A gente não viu vetor ainda em C. Como é que É, funciona vetor em C? E aí isso falta a gente. E a gente vai ver hoje, com isso, como eu falei, a gente meio que empata com tudo aquilo que a gente viu em Python. Tudo aquilo que a gente fazia, sabia resolver em Python, a gente vai saber resolver aqui também. Lembrem-se que tem situações onde que se você não usar vetor, você não consegue resolver o problema, entendeu? Você não vai conseguir resolver o problema de uma forma legal. Quando a gente introduziu o vetor, por exemplo, a alternativa ao vetor era você ficar copiando o código várias vezes, que é uma coisa ridícula, né? Então vamos lá. O que nós vamos fazer então? Nessa primeira parte, eu vou mostrar para vocês como é que é vetor. E vetor tem modo easy e modo hard, certo? Em C. Nós vamos ver o modo easy por enquanto. O modo hard, eu já adianto para vocês, envolve a gente entender ponteiros. Ponteiros é aquilo que faz programar em C ser difícil. Tudo que a gente viu agora de programação em C é simples, até que a gente tenha que entender exatamente como é que trabalha com ponteiro. O jeito que trabalha com ponteiro em C é o jeito mais próximo de como o computador trabalha, certo? Por isso que C é tão rápido. C não tem muita frescura na hora de lidar com ponteiro e por isso o programa fica muito rápido, mas o compilador confia demais que você sabe o que está fazendo. Demais, demais, demais. E a maioria das vezes ele está errado, você não sabe. E aí o teu programa se comporta de uma maneira esquisita, dá pau, sabe? Umas coisas assim. Então, a gente vai ter... Ponteiro é uma parte importante da disciplina que a gente vai ver lá para frente, tá? A gente entra na fase da disciplina que tudo eu falo que a gente vai ver melhor quando estiver vendo ponteiro. Os alunos até acham graça disso, mas é verdade. A gente tem coisas que a gente só vai entender quando a gente estiver trabalhando com ponteiro lá na frente, tá? Mas a gente tem um modo easy de entender como é que funciona vetor, array, certo? E aí nós vamos pegar pelo modo easy, tá bom? Tranquilo, Gabriel? sim, tá tudo tranquilo. Beleza, então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse programa que a gente já fez também, eu leio um inteiro, certo? Um n, e depois eu leio n valores desse eu leio n, depois eu leio n valores, certo? Calculo a média desses valores e digo quantos valores são acima da média. Então lembra que a gente não consegue fazer isso numa passada só, porque a gente vai ter que passar lendo os elementos, calcular a média e depois passar de novo pelos elementos para calcular os caras que estão acima da média. Então, lá em Python, a gente fazia o quê? A gente declarava um vetor, guardava as coisas no vetor e depois a gente lia novamente. A gente percorria e calculava o que tinha que calcular, certo? Vamos fazer o mesmo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é declarar deixa eu colocar linhas. A gente tem que declarar um N, certo? E ler o N. Você lembra de cabeça como é que lê um N, Gabriel? Como é que lê o N? É É scanf, scanf, e daí, entre aspas, porcentagem D, certo? vírgula, o... esqueci o nome, esse caractere, e daí o nome da variável, E que é N. comercial N, isso. Beleza, a gente calculou um N aqui. Agora, a gente precisa de um vetorzinho para guardar os valores, certo? Vamos chamar esse vetor de valor, por exemplo. Como é que a gente calcula, como é que a gente guarda os valores? Como é que a gente declara um vetor para guardar valores? Int valor n, certo? Simples assim. Do jeito que a gente está fazendo aqui, a gente está declarando um vetor com n posições, ok? Como eu falei, é o modo easy, bem tranquilo. E agora a gente vai fazer um contador que vai passar por todas as posições
do vetor e vai ler, na verdade, vai ler n valores e colocar cada um na posição do vetor. E aí a gente vai fazer um for, porque a gente vai, é um contador fechado ali, tá bonitinho, então, for int i, que recebe 0, i menor que n, i mais, vocês vão fazer esse contador tantas vezes na vida de vocês. Tão padrão esse negócio. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que ler um valor. Então vamos colocar aqui um x, depois eu vou mostrar que dá para fazer de uma forma diferente, tá? E aí eu tenho que ler um valor x. Eu estou dentro do laço e eu vou ler um valor x, tá bom? Então, como é que eu faria? Mesma coisa que eu tenho na linha 5, vai ser scanf %d e comercial x, certo? E agora, esse cara é o cara que eu vou colocar no valor da posição i, recebe x. Beleza? Tranquilo até aqui? Gabriel? Sim, tranquilo. Nesse caso aqui, eu terminei de fazer as leituras, certo? Eu terminei de fazer as leituras. Agora eu tenho que fazer o processamento. De novo, a gente vai fazer de um jeito, depois a gente vai mudar, melhorar um pouquinho, mas não muita coisa, sabe? Não muita coisa. É o tipo de coisa assim que, de novo, não adianta você se preocupar em tentar melhorar isso daqui com outros problemas que você pode ter lá na frente. Então, nós vamos agora criar um acumulador que vai guardar a soma. Ok? O que a gente tem que fazer assim que a gente cria um acumulador, Gabriel? O que a gente tem que fazer? Como criar um acumulador? Peraí. O que Você pode repetir porque travou a sua tela pra mim. Tá joia. O que eu tô fazendo aqui com o acumulador soma? Você tá declarando ele pra ser igual a 0. Tá, mas tem um termo específico para isso. É importante que a gente pegue os termos corretos, o jargão correto. Tem um termo específico que eu fiz ali. O que eu fiz? Você está declarando ele, né? Declarar é a parte do int soma. O que é o igual a 0? Você está... Você declarou e iniciou. Inicializou. Ah, Quase lá. Declarei e inicializei. Certo? Eu inicializei o contador, o acumulador. Então, na verdade, existem alguns... Faltou um i ali. Faltou um i aqui. Beleza. Certo? Soma mais igual valor da posição i. Certo? Aqui com agora eu tenho a soma. Eu vou calcular qual que é a média. Por enquanto, a gente não vai entrar na... Vamos calcular a média como sendo um valor inteiro, por enquanto. A gente ainda... Eu acho que não vai ser nessa aula que a gente vai discutir sobre divisão inteira, divisão não inteira. Por enquanto, faz de conta que a média inteira está valendo, certo? Aqui eu estou calculando a média, ok? Agora eu vou passar... vamos fazer um outro acumulador. Nós vamos chamar ele de maior que média. Vai ser bem explícito. Aí eu vou fazer um outro for. Certo? I menor que I mais mais. Agora a gente vai conferir se o valor da posição I ele é maior do que a média, maior que a média mais. Terminei, agora eu tenho o resultado, eu tenho a minha conclusão que eu tenho aqui, que eu vou imprimir o maior que a média. %d/n maior que a média. Certo? Esse daqui é o nosso programa. Eu acho que está certo, eu acho que não tem nada errado. Vamos tentar compilar, mas temos que tomar cuidado porque hoje é quinta. GCC. E eu chamei de temperatura, né? Por quê? Porque a gente tinha um problema de temperatura que é parecido com esse. Mas tudo bem. Não? O que ele reclamou? Sim. Faltou aqui o -O. Beleza, compilou sem erro, sem warning. Que coisa, né? Vamos lá. Agora, vamos ver se funciona. Beleza? Vamos tentar rodar aqui. Temperatura. A primeira coisa que ele espera é uma quantidade de elementos que ele vai ler. Vamos dizer que ele vai ler 5. Então, quais elementos que a gente vai passar para ele? Vamos passar o 0, o 0, o 0, o 80 e o 120.
e tem 2 acima da média. Concorda que tá certo, Gabriel? Parece certo, sim. Beleza. Vamos lá? Então vamos tentar de novo. Vamos tentar agora com, sei lá, 10 elementos, não temos preguiça para digitar. Então nós vamos colocar aqui. Vamos fazer assim, ó. Imagina o seguinte, imagina que a gente vai pegar tem um bar que tem 10 pessoas no bar. E as 10 pessoas ganham muito bem, elas ganham tipo 10 mil reais por mês, né? Então aqui, uma ganha 10 mil, a outra ganha 10 mil, a outra ganha 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil. Quantos já foram? Foram 6, né? 7, 8, 9. Tudo bem, até que sei lá, o Bill Gates entra no bar. E aí, beleza? Só tem um acima da média, ok? Tudo bem? Então vamos lá. Vou puxar para cá um pouquinho, o pessoal tá falando que não tá dando para ver. Ok. Tá bom, parece que tá funcionando. Tá bom? Bem tranquilo, vamos dar só uma repassada no programa. O que o programa está fazendo? Olha a novidade que a gente tem aqui, é essa linha 6, certo? A linha 6 é quem declara um vetor de tamanho n, tá bom? Eu vou parar a gravação e a gente já volta, só para não ficar muito longo o vídeo, a gente já volta falando aqui. A gente vai só dar uma enxugada nisso, mas não dá para enxugar muito, mas tem algumas coisinhas legais que a gente pode fazer aqui ainda, tá?